Salve Maria Puríssima, sem pecado concebida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, meus irmãos, que trago a vocês hoje as aparições maravilhosas e espetaculares de Deus Pai, a sua filha muito amada, irmã religiosa, Madre Eugênia. Madre Eugênia nasceu na Itália em 1907 e desde a sua pequenina infância ela via Nossa Senhora, ela padeceu várias doenças, vários problemas e assim Madre Eugênia foi ganhando amor por Deus, confiança a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, e ela desde pequena foi tida como uma pessoa especial, uma mulher, uma criança, uma jovem que tinha uma intimidade diferenciada com o Pai, com o Espírito Santo, com Nossa Senhora, com Jesus. Ela foi escolhida por Deus para trazer a nós essas mensagens maravilhosas do amor do nosso Pai eterno. Então fique aqui conosco para você escutar essas mensagens e entender por que Deus Pai quis falar conosco, com seus filhos, na humanidade inteira, através da Madre Eugênia. Madre Eugênia entra no convento desde nova e no ano de 1935 ela foi eleita abadesa e ficou como abadesa por 12 anos. Ela não media esforços, ela tinha um trabalho com os leprosos da época muito grande e a sua capacidade de caridade, de amor, ela era imensa. Ela foi tida como a mãe dos leprosos e de muitas maneiras, incapazes de dizer aqui, a não ser que a gente leia totalmente, né, a biografia da Madre Eugênia, é possível dizer o que ela viveu. Seus atos de caridade, o seu fervor, o seu amor incondicional a Deus, a sua vida casta, a sua vida entregue a Deus. Então, eu quero trazer a vocês, neste áudio, neste vídeo, para vocês os pedidos de Deus Pai a nós, deixados a Madre Eugênia, e por que Deus Pai quis se manifestar a nós. Tudo começou no dia 1º de julho de 1932, festa do precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse dia, a Madre Eugênia, né, ela teve sentimentos muito fortes dentro do seu coração, sabendo que algo ia acontecer, né, algo diferente ia acontecer. E foi que ela vê os anjos chegando, né? E eu vou passar aqui para vocês como tudo aconteceu. Eu vou passar para vocês as mensagens de Deus Pai e o que Ele quer de nós. Então é imperdível, fique aí. Depois você compartilha esse link, esse áudio desse vídeo para as pessoas que estão tristes, deprimidas, se sentem abandonadas, se sentem cansadas, não entendem o amor do Pai. Compartilha, porque esse seu ato de compartilhar pode salvar uma alma, pode salvar um coração, pode fazer uma pessoa abandonar e tirar sua própria vida, pode mudar a vida de uma pessoa. Então não deixe de compartilhar, não deixe de deixar o like para que as pessoas no YouTube encontrem esse vídeo e que você seja abençoado por Deus Pai, por tudo que você possa fazer pelo eterno, por Deus e pelo céu. Amém? Então vamos. 1932, festa do precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E Madre Eugênia diz: eis por fim o dia para sempre abençoado da promessa do Pai Celestial. Hoje terminam-se os longos dias de preparação e sinto-me perto, muito perto da vinda do meu Pai e do Pai dos homens. Alguns minutos de oração,
e seguidamente todas as alegrias muito espirituais. Sede de vê-lo e de ouvi-lo. O meu coração, totalmente ardente de amor, abre-se com uma confiança tão grande que constatava que até agora nunca havia estado tão confiada com ninguém. O pensamento do meu Pai lançava-me como numa loucura de alegria. Por último, cantos começam a ouvir-se. Os anjos vêm e anunciam-me a feliz chegada. Os seus cânticos eram tão bonitos que propus-me a escrevê-lo enquanto puder. Esta harmonia cessou por um momento, e aí está o coro dos eleitos, querubins e serafins, com Deus, o nosso Criador e o nosso Pai. Prosternado, a face contra a terra, no meu nada recita o Magnificat. Imediatamente após, o Pai diz-me sentar-me com ele para escrever o que decidiu dizer aos homens. Todo o coro que o acompanhava desapareceu. Unicamente o Pai ficou comigo, e antes de sentar-se, disse-me: já tenho dito e digo outra vez. Não posso dar outra vez mais, meu filho bem-amado, para provar o meu amor pelos homens. Ora, é para amá-los e para que conheçam este amor que venho entre eles, tomando a sua semelhança, a sua pobreza. Vê, deposito em terra a minha coroa e toda a minha glória para tomar a atitude de um homem comum. Após que ele tomar a atitude de um homem comum, depositando a sua coroa e a sua glória a seus pés, tomou o globo do mundo sob o seu coração e, apoiando-o com a mão esquerda, seguidamente sentou-se junto de mim. Não posso dizer mais que algumas palavras sobre a sua chegada e sobre a atitude que ele se dignou tomar, assim também como sobre o seu amor. Na minha ignorância, não encontro palavras para exprimir que faz-me compreender. Quero dizer um parêntese. Madre Eugênia acabou de mostrar que Deus Pai tomou o corpo de um homem, se fez na pobreza de um homem, tirou a sua coroa, colocou nos pés, sentou-se ao lado dela, pegou o globo da terra, colocou com a mão esquerda, colocou no seu peito e, nessa atitude de humildade, diante de Madre Eugênia, o Pai começa a falar. Então eu quis trazer assim, explicar melhor, porque pode parecer que é uma imaginação dela, mas o Pai realmente toma essa atitude para vir falar com ela e com os homens. Fecha parênteses, porque a partir de agora são palavras da Madre Eugênia. E Deus Pai diz: paz e salvação, diz nesta casa e ao mundo inteiro, que a minha potência, o meu amor e o meu Espírito Santo toque os corações dos homens, de modo que a humanidade inteira volte-se para a salvação e venha para o seu Pai, que procura para amá-la e salvá-la. Que o meu vigário Pio XI compreenda que estes são dias de salvação e bendição. Que não se deixe escapar a ocasião de chamar a atenção das crianças sobre o seu Pai, que vem entre eles para fazer-lhes o bem nesta vida e preparar a sua felicidade eterna. Eu escolhi este dia para começar a minha obra entre os homens, porque é a festa do sangue precioso do meu Filho Jesus. Tenho a intenção de banhar neste sangue a obra que venho de começar, de modo que leve grandes frutos para a humanidade inteira. E aqui Deus Pai agora diz a Madre Eugênia por que ele veio deste modo e se revelou a nós deste modo tão simples e tão honroso também,
para que a gente entenda o porquê da sua grave e urgente revelação, como ele fez a Madre Eugênia. E Deus Pai diz: eis o verdadeiro objetivo da minha vinda. Primeiro, eu venho para banir o temor excessivo que as minhas criaturas têm de mim e para lhes fazer compreender que a minha alegria está em ser conhecido e amado pelos meus filhos. Segundo, eu venho trazer a esperança aos homens e às nações. Terceiro, eu venho para me dar a conhecer tal como sou, para que a confiança dos homens cresça, ao mesmo tempo que o seu amor por mim, seu Pai, que só tem uma única preocupação, a de velar por todos os homens e amá-los como meus filhos. Primeiro, venho para eliminar o temor excessivo das minhas criaturas têm de mim. Então, meus irmãos, olha o quanto Deus nos ama, e isso Ele quis trazer para todos nós, certo? Para cada um de nós, não somente para aquela década, mas para toda a sua humanidade, né? Segundo, quando Ele diz que Ele vem trazer a esperança dos homens e as nações, quantas pessoas têm perdido desde muito tempo a esperança em Deus, a esperança de um mundo melhor. Esta esperança lhes fará viver na paz e a segurança, trabalhando pela sua própria salvação. E quando Deus Pai diz que quer fazer-se conhecer como Ele é, então Ele pede, de modo que a confiança dos homens cresça ao mesmo tempo que seu amor por Ele, o seu Pai, que tem apenas uma só preocupação: velar pelos homens e amá-los como as suas crianças. E Ele diz: o pintor faz as suas delícias na contemplação do quadro que tem pintado ele mesmo. Assim, eu também ponho a minha complacência e a alegria vivendo entre os homens, obra mestra da minha criação. O tempo transcorre. Eu quereria que o homem, o mais depressa possível, soubesse que o amo e o ponho minha grande felicidade em estar com ele e em conversar com ele, como um pai com as suas crianças. Eu sou o Eterno, e quando vivia só, já tinha resolvido de empregar a minha onipotência para criar seres à minha imagem. Mas, previamente, era necessária a criação material, de modo que estes seres pudessem encontrar a sua subsistência. Então foi a criação do mundo. Preenchia-o do que sabia que seria necessário para os homens: o ar, o sol e a chuva e tantas outras coisas que sabia necessárias para a sua vida. Por fim, eu criei o homem. Eu me comprazi na minha obra. O homem, então, comete o pecado, mas é então que a minha infinita bondade vai mostrar-se. Para viver entre os homens que criei, eu escolhi no Antigo Testamento profetas a quem comuniquei os meus desejos, as minhas penas e as minhas alegrias, de modo que fizessem-o conhecer a todos. Tanto mais o mal crescia, tanto mais a minha bondade me pressionava para me comunicar às almas justas, de modo que transmitam as minhas ordens aos que causavam a desordem. Também devi, às vezes, gastar severidade para repreendê-los, não para puni-los o que teria feito apenas o mal, mas para desviá-los do mal e voltá-los para o seu Pai e o seu Criador, esquecido e ignorado na sua ingratitude. Mais tarde, o mal submergiu tanto o coração dos homens que fui obrigado a enviar desgraças sobre o mundo, de modo que o homem fosse purificado pelo sofrimento, pela destruição dos seus bens ou mesmo pela perda da vida. Foi o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra,
as guerras do homem contra o homem, etc. Então, meus irmãos, abre aspas, abre um parêntese. Até aqui foram as palavras do nosso Deus Pai à Madre Eugênia. E a partir de agora, essa que tinha sido uma introdução, ela vai começar no seu primeiro caderno de mensagens de nosso Pai. E então vamos continuar firmes aqui nessa mensagem maravilhosa que Deus Pai trouxe através da Madre Eugênia para cada um de nós. E o Pai diz: eu quis ficar sempre neste mundo entre os homens. Durante o dilúvio, eu estava junto de Noé, o único justo então. Nas outras calamidades, eu encontrava sempre um justo junto de quem permanecer, e por seu intermédio eu ficava entre os homens desse tempo. E foi sempre assim. O mundo foi muitas vezes purificado da sua corrupção pela minha infinita bondade para com a humanidade. Então, eu continuava a escolher almas nas quais me comprazia, para que por elas eu me pudesse comprazer nas minhas criaturas, os homens. Eu tinha prometido ao mundo o Messias. O que eu fiz para preparar a sua vinda, mostrando-me nas figuras que o representavam, mesmo 1.002 anos antes de sua vinda. Por que esse Messias? Quem é ele? De onde vem? O que fará ele na terra? Quem é que vem representar? O Messias é Deus. Quem é Deus? Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De onde vem ele, ou melhor, quem lhe deu ordem para vir ter com os homens? Fui eu, seu Pai, Deus. Quem representará ele na terra? O seu Pai, Deus. O que fará ele na terra? Fará conhecer e amar o Pai, Deus. Não disse ele, Jesus, não sabeis que eu devo cuidar das coisas de meu Pai? Ele disse isso em São Lucas, capítulo 2, versículo 49. Vim para fazer a vontade de meu Pai. Tudo o que pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vos concederá. João 15, 16. Ele disse também, Pai nosso que estais nos céus. E como veio para glorificar o Pai e dá-lo a conhecer os homens, ele disse, quem me vê, vê o Pai. João, capítulo 19, 14, versículo 9. E Jesus disse também, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. João, capítulo 14, versículo 10. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. E disse, quem está comigo, está também com meu Pai. Então, concluí a homens, que desde toda a eternidade eu só tive um desejo, o de me dar a conhecer aos homens e de me fazer amar, desejando permanecer permanentemente junto deles. Quereis uma prova real deste desejo que acabo de exprimir? Porque ordenei a Moisés a construção do tabernáculo e a arca da aliança, a não ser por causa de meu ardente desejo de vir habitar como um pai, um irmão, um amigo confiante com as minhas criaturas, os homens? Apesar disso, eles me esqueceram, ofenderam-me com inumeráveis pecados. E para que eles se lembrassem, apesar de tudo, do seu Pai, Deus, e do único desejo que ele tem de os salvar, dei os meus mandamentos a Moisés, para que, observando-os, eles pudessem lembrar-se do Pai infinitamente bom, sempre ocupado com a sua salvação atual e eterna. Mas tudo isso caiu de novo no esquecimento, e os homens perderam-se no erro e no temor, achando difícil observar as leis
que eu lhes tinha dado através de Moisés. Forjaram outras leis de acordo com seus vícios, para as cumprir com maior facilidade. A pouco e pouco, no temor exagerado que tinham de mim, voltaram a esquecer-me e a encher-me de ultrajes. No entanto, o meu amor por estes homens, filhos meus, não se extinguiu, quando verifiquei que nem os patriarcas, nem os profetas conseguiam fazer-me amar e conhecer pelos homens. Resolvi ir eu próprio. Mas como fazer para andar no meio dos homens? Não havia outro meio, senão ir eu próprio na segunda pessoa da minha divindade. E os homens conhecer-me-iam. Será que eles me escutariam? Para mim, nada estava escondido no futuro e conhecia a resposta a estas duas perguntas. Eu respondia a mim mesmo. E eis a minha resposta. Eles ignorarão a minha presença, apesar de estarem ao pé de mim. No meu filho hão de maltratar-me, apesar de todo o bem que ele lhes fizer. No meu filho hão de caluniar-me e crucificar-me para me dar a morte. Havia de parar por causa disso? Os meus planos? Não, porque o meu amor é excessivamente grande pelos meus filhos, os homens. Não parei, mas reconhecei que vos amei, por assim dizer, mais que ao meu filho bem-amado, ou melhor, mais que a mim mesmo. O que vos acabo de revelar é de tal modo verdadeiro que, se tivesse bastado uma das minhas criaturas para expiar o pecado dos outros homens com uma vida e morte como a do meu filho, eu teria hesitado. Por quê? Porque eu atraiçoiria o meu amor, fazendo sofrer outra criatura que amo, em vez de sofrer eu próprio no meu filho. Eu jamais teria querido fazer assim sofrer os meus filhos. Eis, pois, em resumo, o relato do meu amor até a minha vinda, por meio do meu filho, para o meio dos homens. Todos estes acontecimentos são conhecidos pela maior parte dos homens, mas eles ignoram o essencial, ou seja, que foi o amor que tudo conduziu. Todos estes acontecimentos são conhecidos pela maior parte dos homens, mas eles ignoram o essencial, ou seja, que foi o amor que tudo conduziu. Sim, é o amor. É isso que quero esclarecer neste relato que acabais de ler. Este amor é esquecido. Quero recordá-lo para que aprendais a conhecer-me tal como sou, para que não tenhais medo como escravos de um pai que vos ama a este ponto. Mirai nesta história, nós estamos unicamente no primeiro dia do primeiro século e quereria conduzi-la até nossos dias, até o século XX. Oh, como meu amor de pai foi esquecido entre os homens, no entanto, que os amo tão ternamente. No meu filho, ou seja, na pessoa do meu filho feito homem, que não tenho feito ainda, o que eu não fiz ainda. A divindade, nesta humanidade, encobriu-se, ficou pequena, pobre, humilhada. Efetuava com meu filho Jesus uma vida de sacrifício, de trabalho. Recebia suas orações, de modo que o homem tivesse um caminho traçado, para andar sempre na justiça, a fim de vir em segurança até mim. Certamente, eu sei compreender bem a fraqueza dos meus filhos. Por isso, pedi a meu filho para lhes dar os meios de sustentar a sua fraqueza.
Estes meios ajudar-os-ão a purificar os seus pecados, de modo que sejam ainda as crianças do meu amor. São principalmente os 7 sacramentos e, sobretudo, o grande meio para salvá-los, apesar das vossas quedas, que são eles. O crucifixo é o sangue do meu Filho, que a cada momento cai sobre vocês, se assim o quereis, no sacramento da penitência e também o santo sacrifício da missa. As minhas caras crianças, há 20 séculos que vos preencho destes bens com graças especiais, mas o resultado é bem mínimo. Quantas das minhas crianças, que têm se tornado crianças do meu amor pelo meu Filho, lançaram-se muito rapidamente no abismo eterno. Em verdade, não conheceram a minha infinita bondade. Eu amo-vos tanto. Abre um parênteses, desculpa. Expressão preferida de Sora Eugênia, que se repete frequentemente. Fecha parênteses. Vocês pelo menos que sabem que venho eu mesmo para falar-vos, indicar-vos o meu amor, por piedade de vocês mesmos, não se lancem no precipício, sou eu o vosso Pai. Seria possível que após de me ter chamado vosso Pai e me ter testemunhado o vosso amor, encontrareis em mim um coração bastante duro e bastante insensível para deixar-vos perecer? Não o creais. Eu sou o melhor dos pais. Conheço as fraquezas das minhas criaturas. Venham a mim com confiança e amor, e eu perdoarei após o vosso arrependimento. Ainda que vossos pecados sejam repugnantes como a lama, a vossa confiança e o vosso amor vos farão esquecer, de modo que não sejais julgados. Eu sou justo, certamente, mas o amor paga tudo. Ouçam, minhas crianças, façamos uma suposição, e tereis a segurança do meu amor. Para mim, os vossos pecados são como ferro. Para mim, os vossos atos de amor são como ouro. Se me entregasseis 1000 quilos de ferro, nunca seria tanto como se me desses 10 quilos de ouro. O que significa que com um pouco de amor pagam-se imensas iniquidades. Este é um muito pequeno exemplo do meu julgamento sobre as minhas crianças, os homens, todos, sem exceção. É necessário, por conseguinte, chegar até mim. Sou tão perto de vocês. É necessário, por conseguinte, me amar e me honrar, de modo que não sejais julgados, ou no máximo, julgados com amor infinitamente misericordioso. Não duvideis, se o meu coração não for feito assim, já teria exterminado o mundo tantas vezes como tiver cometido pecado. Enquanto sois testemunhos, a cada momento manifesta-se a minha proteção com graças e benefícios. Podeis concluir que há um Pai acima de todos os pais, que vos ama e que não cessará nunca de vos amar, se vos assim o querereis. Venho ter convosco por meio de 2 caminhos, a cruz e a Eucaristia. Prestem atenção aqui, meus irmãos, o que Deus Pai vai dizer. A cruz é o meu caminho para descer entre as minhas crianças, porque é por ela que fiz-vos resgatar pelo meu filho. E para vocês a cruz é o vosso caminho que sobe ao meu filho, e do meu filho até a mim. Sem ela nunca poderíeis viver,
poderíeis vir, porque o homem, com o pecado, atraiu sobre ele a punição da separação de Deus. Na Eucaristia, vivo entre vocês como um pai na sua família. Quis que o meu filho instituísse a Eucaristia para fazer de cada tabernáculo um depósito das minhas graças, as minhas riquezas e o meu amor, para dar-vos aos homens as minhas crianças. É sempre por estes dois caminhos que faço descer sem cessação a minha potência e a minha infinita misericórdia. Agora que mostrei-vos que o meu Filho Jesus representa-me entre os homens e que por ele resido sem cessação entre eles, sem cessar entre eles, quero mostrar-vos também que venho entre vocês pelo meu Espírito Santo. A obra desta terceira pessoa da minha divindade realiza-se sem barulho e o homem frequentemente não a percebe. Mas para mim é um meio muito idôneo para residir não somente no tabernáculo, mas também na alma, todos os que estão em estado de graça, para estabelecer o meu trono e lá residir sempre como o verdadeiro pai que ama, protege e apoia a sua criança. Ninguém pode compreender a alegria que sinto quando estou em companhia de uma alma. Ninguém até agora compreendeu ainda os desejos infinitos do meu coração de Deus Pai, de ser conhecido, amado e honrado dos homens, justos e pecadores. No entanto, são estas as três homenagens que desejo receber do homem, de modo que eu continue a ser misericordioso e bom, mesmo para com os mais grandes pecadores. Que coisa eu não fiz pelo meu povo, desde Adão até José, pai adotivo de Jesus, e desde José até agora, de modo que o homem me desse culto especial, que me é devido como Pai, Criador e Salvador. Porém, este culto especial que desejei tanto e que ainda desejo, ainda não me foi dado. No Êxodo, lê-se que é necessário honrar a Deus com culto especial. Os Salmos de Davi, sobretudo, contêm o mesmo ensino. Nos mandamentos que dei, eu mesma, Moisés, venho posto em primeiro lugar. Só um Deus adorarás e amarás perfeitamente. Ora, amar e honrar uma pessoa são duas coisas que vão juntas. Dado que preenchi-vos de tantos benefícios, devo, por conseguinte, ser honrado por vocês de um modo particular. Amém. Aqui, meus irmãos, eu termino a primeira parte deste espetáculo de misericórdia, de amor, de graças, que nosso Deus Pai amoroso, amado, eterno, deu à sua vidente, à sua filha e esposa Maria, Madre Eugênia, a todos nós. Por isso, medite nestas palavras do teu Pai, escute novamente, medite, pense, se sinta amado, protegido e querido pelo teu Pai, o teu Criador, que trouxe a você mensagem de tanto amor e que entregou Jesus como seu Filho único, por amor tanto a nós, que Ele preferiu sofrer Ele mesmo do que fazer um filho dele sofrer para a salvação do mundo. Então, meus filhos, meus irmãos, Deus Pai diz: meus filhos, acreditem em mim, acreditem no meu amor de Pai. Ele está te chamando ao seu coração. Não deixe essa graça passar. Amém? E não perca a segunda parte que em brevíssimo tempo estarei colocando aqui no nosso canal. Fé, Esperança e Caridade.
Que o amor do nosso Pai, Criador, Deus Filho e Espírito Santo, abrace-o, console e esteja com você. Amém? Salve Maria Puríssima, viva Cristo Rei, viva Deus Pai, viva o Espírito Santo, viva a Santíssima Trindade. Amém. Para a honra e glória de Deus, estivemos e continuaremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.